Sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar sobre o amor. Essa experiência profunda que todos nós buscamos, e quando nós a refletimos a partir da nossa fé, adquire um valor singular, um valor profundo, que precisamos sempre buscar conhecer melhor para então poder viver. O trecho da primeira carta de João, que nos fala do amor, é muito conhecido, ao menos por uma das expressões que se encontram ali. Deus é amor. Expressão essa que nós repetimos várias vezes, ou que encontramos escritas, inclusive, em nossos carros ou para-brisa de caminhão. Mas que nem sempre nós paramos para refletir. Qual é o significado dessa expressão? O que significa dizer que Deus é amor? Para isso, vou destacar alguns aspectos, sempre do trecho da primeira carta de João, onde se encontra a expressão, para entrarmos um pouco mais na lógica do que o texto bíblico quer nos dizer. Nos versículos que estão ao redor ou próximos do versículo que fala que Deus é amor, nós encontramos imediatamente uma afirmação muito importante. Caríssimos. Caríssimos é uma expressão de afinidade, é uma expressão de afeto, é uma expressão de delicadeza. É o autor da carta se dirigindo a nós, os leitores da carta. Com caríssimos, ele nos aproxima dele, o que significa que vivemos uma mesma experiência. Mas ele, digamos assim, mais amadurecido na fé, nos ajuda nessa proximidade a aprofundar a nossa experiência de fé. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O autor aqui nesse versículo, imediatamente, estabelece uma conexão. Se Deus nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. O amor, portanto, implica em algo que de Deus vem até nós e, quando nos toca, além de nos abraçar como indivíduo, como pessoa, produz comunidade. Porque esse amor que Deus nos dá, ele nos leva a ter uma atitude para fora, para além dos nossos egoísmos, que permite o estabelecimento de uma comunidade. O primeiro efeito, portanto, do amor de Deus é aquele de gerar uma comunidade. Saltando alguns versículos, até por causa do tempo que nós temos, chegamos ao versículo coração desses versículos que a liturgia nos apresenta. Se nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele, Deus é amor. Primeira coisa, conhecer e acreditar. Conhecer aqui não é simplesmente um saber intelectual. Embora isso também faça parte, nós estudamos a Bíblia e precisamos estudá-la para sair do fundamentalismo, da leitura fanática e para melhor compreender a palavra de Deus. Mas o estudo sozinho não é suficiente. Ele tem que estar unido ao ato de fé. Nesse sentido, a fé, como experiência da graça de Deus, que nos permite compreender o seu mistério, gera um conhecimento, gera uma sabedoria. Qual é o conteúdo desse conhecimento que sustenta a nossa fé? Deus é amor. Mas quando nós dizemos Deus é amor, não estamos falando da natureza de Deus. Um exemplo, se nós compramos um perfume de rosa, esse perfume cheira a rosa, porque na essência desse perfume, quando fizeram esse perfume, tinha essência de rosa. Isso significa que um perfume de rosa tem como sua natureza essência de rosa. Quando o autor da carta diz Deus é amor, ele não trata Deus como um vaso de perfume cuja essência é o amor. O autor está falando de uma experiência. Deus é amor a partir do modo como ele se dá a conhecer. Se nós associamos o autor a João, que foi também apóstolo, então o amor que se deu a conhecer é o amor que João viu na pessoa de Jesus, que é aquele que nos revela o Pai. Nos revela plenamente, porque desde o Antigo Testamento Deus vem se revelando a nós. Mas em Jesus se revela de forma plena.
Mas essa expressão Deus é amor não está associada somente a algo que já aconteceu, por exemplo, aquilo que puderam ver, vivenciar diretamente junto de Jesus. Não. É uma experiência que toca a vida de cada um de nós. Toca a minha vida, toca a sua vida. Deus é amor naquilo que Ele manifesta, que Ele faz presente na nossa vida. Nas suas graças, nas suas bênçãos, nesse apoio que constantemente Ele nos dá. Falando de um modo simples. Essa presença, portanto, que poderíamos dizer com o adjetivo amorosa, ela estabelece um vínculo que não é somente afetivo, também, mas uma relação direta e muito profunda. Por isso é que o autor diz: quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Em palavras simples, quando experimentamos o amor de Deus, a partir desse amor que nós recebemos dele, nós procuramos vivenciar junto do irmão e da irmã que encontramos. O amor que Deus faz presente na nossa vida nos capacita ao amor. O amor que nós recebemos nos prepara para compartilhar, para dividir com outras pessoas. Esse movimento daquilo que vem em Deus e nos capacita para alguma coisa em relação ao próximo é que manifesta essa relação, essa vinculação profunda, que não é somente afetiva, algo que eu sinto no coração, mas é, sobretudo, um compromisso de vida. Permanecer aqui é a ideia do residir junto, do habitar com, do morar com. Portanto, Deus é amor enquanto aquele que decide morar conosco, na nossa história, na nossa vida. E se nós nos abrimos para acolher esse Deus que quer morar conosco e então moramos com Ele, nós passamos a reproduzir o seu comportamento. Ou seja, nós imitamos a Deus, fazendo dessa atitude amorosa de Deus o modo como nós nos colocamos no mundo. Mas há uma outra coisa importante que gostaria de destacar sempre a partir desta leitura que a liturgia nos propõe, a primeira leitura da missa. Nisso se realiza plenamente o seu amor. Qual? O amor de Deus para conosco. E em nós temos plena confiança no dia do julgamento. O amor em nós se traduz em plena confiança. Plena confiança significa acreditar de fato que é Deus quem nos salva. A ideia do julgamento está falando de um futuro, no qual Deus se apresentará como juiz. E nesse julgamento que ele vai dizer no futuro, está em jogo o quê? A salvação ou a condenação. Mas se nós já reconhecemos Deus como amor na nossa vida, e se nos abrimos para viver com Ele que vem até nós, e nessa abertura vamos aprendendo a reproduzir o amor que Ele nos dá na relação com o outro e assim gerando comunidade, isso significa que nós já vivemos de acordo com aquilo que Ele vai dizer no julgamento. Já vivemos certo de que Deus trabalha para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de uma participação plena da vida dele. É por isso que no versículo seguinte, o autor dirá: no amor não há temor. Para muitas pessoas, o oposto de amor é ódio. O oposto de amor não é o ódio. O ódio é um amor ferido. É um amor que a gente não consegue vivenciar, fazer crescer, porque o outro resiste, rejeita, ou porque as condições não permitem. O opositor do amor é o medo. Porque o medo, de um lado, pode nos paralisar, nos impedir de arriscar, porque o amor implica na coragem de arriscar. Do outro lado também, o medo pode deturpar a própria experiência do amor, sobretudo quando estamos falando do amor no horizonte da fé. Por isso é que o autor vai dizer: no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, ou seja, se distancia do temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Em palavras simples,
Tem muitos cristãos, tem muitos católicos que vivem uma vida muito rígida, preocupados com o inferno, medo de que Deus, como juiz, os condene para sempre. Em vez, se nós de fato vivemos essa presença de Deus e na nossa vida vamos descobrindo que Ele é amor, então nós passamos a viver não com medo do inferno, mas pelo contrário, no esforço diário de reproduzir esse amor, sabendo que nem sempre nós conseguimos e às vezes falhamos feio, mas Deus não desiste de nós. O que deve nos motivar não é o medo do inferno, da condenação, mas é a certeza que nessa presença amorosa de Deus nós vamos sendo aperfeiçoados e aos poucos aprendendo a amar cada vez mais, até chegar o momento do julgamento no qual Deus nos acolherá no seu amor eterno e infinito.